Senhor presidente, colegas parlamentares, hoje é chegado o dia em que esse plenário pode e se propõe a aprovar uma reforma da Previdência onde nós declararemos a pobreza na velhice. Eu ouvi atentamente aqui as orientações partidárias. Nós do PDT, durante todo o debate da reforma da Previdência, tivemos muita responsabilidade em primeiro admitir que é necessário se rediscutir o regime da Previdência Social. É necessário se discutir as regras, até por razões óbvias, razões essas que todos já sabem. Sabemos que existem as questões demográficas, as questões que tratam a idade. A nossa população está vivendo mais, graças a Deus, e é importante que nós tenhamos esse reconhecimento para que a gente possa restabelecer algumas regras no que trata a questão da aposentadoria. Agora, isso jamais seria argumento para que fizesse o que se propôs e o que infelizmente foi aprovado nessa casa já desde o primeiro turno e lá na Câmara dos Deputados. O primeiro turno, aqui no Senado, nós falamos e vamos reafirmar. Essa conta, que desde o início é uma conta oculta, nós pedimos a memória de cálculo para saber quanto que de verdade iria se economizar e através de quê. Hoje, através de alguns destaques, o que se percebe é que o governo apenas fala que vai deixar de economizar bilhões de reais em determinado período de tempo. Mas não sabemos exatamente o que é economia para o governo, porque para nós compreendemos que esse dinheiro não é economia, é retirada de circulação lá do município, do povoado, das cidades médias, pequenas, de circulação desse dinheiro. Eu quero lembrar aqui os senhores parlamentares que a maioria dos municípios e estados do Brasil, a maioria são municípios hoje que a maior economia ou a segunda maior é a economia que circula, é justamente as dos nossos aposentados. Esses aposentados que utilizam para ter um mínimo de condição na sua terceira idade ou na sua velhice, um mínimo de condições para ajudar no sustento das suas famílias. Aqui eu ouvi posições de líderes partidários com orgulho, dizendo que estão ajudando o Brasil desde o impeachment da Dilma. Por isso que a política e por isso que há partidos. A democracia é isso. Há partidos, há programas e há pontos de vistas. Eu não acredito que esse impeachment da presidente Dilma tenha sido bom para o Brasil. Eu falava já lá atrás que remédio para governo ruim é voto. E governo, se tiver ruim, se tira no voto. Mas não através de qualquer tipo de golpe, principalmente da forma como foi construído, amputando a ela, dando a ela um crime que todos sabem que nunca aconteceu. Eu falava lá atrás que aquela PEC, que é a chamada PEC do teto dos gastos, ela não ia resolver o problema coisa nenhuma, em dizer que se iria congelar o dinheiro da educação e da saúde por 20 anos e nunca se mexeram no dinheiro dos bancos, que é impressionante como nós, aqui no Brasil, não temos coragem de tratar esse assunto, que é a famosa dívida externa. Essa nossa dívida impagável, que tem fórmulas que ninguém consegue compreender, ninguém tem coragem de tocar na ferida e de se abrir uma verdadeira auditagem, uma auditoria da nossa dívida pública para saber por que é pago trilhões de reais a esses banqueiros, trilhões de reais ao mercado internacional, e aqui no Brasil nós não temos ainda capacidade e nem condições de financiar a nossa educação e a nossa saúde. Foi dito para nós que teríamos o cadastro positivo há alguns meses atrás. Eu ali na frente no plenário lembrava que todas as outras conquistas, todas as outras bandeiras que outros partidos se orgulham de defender, eu lembrava que eles falavam que se votasse o cadastro positivo, iria se diminuir os juros aqui no nosso país. Já se passaram quase 5 meses e nós não olhamos concretamente a política de juros sendo atingida lá na ponta, justamente com o nosso rentista, justamente com o nosso trabalhador. Aqui nós estamos falando, ou melhor,
ouvindo já parlamentares tentando se explicar, partidos que passaram toda a campanha da Previdência dizendo que se resolvesse, senador Randolfo, a Previdência, o Brasil estava resolvido. Agora já começam com uma outra conversa, dizendo que apenas isso não resolve. Apenas tirar direito de milhões de trabalhadores, de te retirar direitos de pessoas que não são privilegiadas coisa nenhuma, como são o caso dos trabalhadores do regime geral, aí já estão dizendo que apenas isso também não vai resolver. Aqui, na semana passada, nós demos entrada num projeto que teremos a oportunidade de debater abertamente, que trata sobre justamente essas isenções fiscais que as grandes petroleiras, essas mesmas que estão matando as praias do Nordeste brasileiro, e abra-se aspas, não se vê uma atitude do governo, não se vê uma atitude das grandes organizações para ajudar aqueles homens e mulheres que estão ali na praia, conseguindo ali, tentando ali limpar as nossas praias com a mão, porque nós sabemos que estão acabando ali com o nosso ecossistema. Aquela agressão grande, essas mesmas petroleiras, pasmem, senhores colegas parlamentares e todos os telespectadores que estão me assistindo ou ouvintes das rádios que estão sendo retransmitidas pela Rádio Câmara. Nós aqui neste momento estamos falando de uma política que o país deu às grandes petroleiras, aos ricos, donos desse negócio do petróleo no mundo, de economia de quase 2 trilhões de reais para eles, que o Estado brasileiro deixa de arrecadar ao longo dos 30 anos. É isso mesmo, 2 trilhões. O primeiro 1 trilhão é ao longo de 10 anos. Uma isenção que é dada aos petroleiros por 10 anos, é uma reforma da Previdência que tira o direito dos trabalhadores lá da ponta de ter o direito de se aposentar. Isso é ou não é retirada de direitos? Claro que não é retirada de direitos, isso é injustiça, isso é covardia, isso é agressão justamente ao menor, o mais fraco, aos que precisam, justamente no momento pior da sua vida, ou melhor, o momento mais difícil da sua vida, preciso da mão do Estado brasileiro, preciso da mão do que tudo fizeram por contribuir e infelizmente não vão ter. Nós mesmos, do PDT, iremos apresentar os destaques que comete uma grande injustiça com os servidores que entraram de 98 até 2003. Eles já passaram por 3 reformas. Não é a primeira vez que eles são chamados e convidados, minha gente, para participar e para ajudar o Brasil a enfrentar a crise. E toda vez que está se chegando no período, se faz uma outra grande reforma, coloca eles contra a sociedade, como se servidor fosse o pior e o problema do país, criminalizando a atividade de quem apenas contribuiu com o país, estudou, passou no concurso público e está ali para dar sua contribuição. E aí chega ao ponto que muitos ficam até com vergonha ou com dificuldade de defender, achando que eles estão errados. É uma lógica que nós não acreditamos e por isso que nós estamos aqui com tranquilidade para dizer, privilegiados são os banqueiros que ganham bilhões de reais de lucro todos os anos, mesmo num país onde se fecha comércio, mesmo num país onde vários estão decretando falência e o poder aquisitivo das nossas famílias e da classe média, da classe trabalhadora, nós estamos vendo que é um poder que a cada vez diminui. Portanto, senhor presidente, o PDT teve a sua postura coerente, um bom combate e uma luta que não acabou. Continuaremos aqui no texto principal, nos destaques e lutando para que não se passe, não se retire nenhum tipo de direito dos nossos trabalhadores do Maranhão, do Piauí, de todos os estados do Nordeste que poderão ser afetados, e aí com a Amapá, por todas as regiões do nosso Brasil. O PDT vota não à reforma e vota a favor dos nossos trabalhadores.